Saúde, queridos! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso podcast dos Médicos da Beleza. Aqui nós falamos sobre protagonismo médico, empreendedorismo na saúde, segurança jurídica e tudo mais, como você sabe, que envolve esse universo de medicina, beleza e cuidados. Hoje a nossa pauta aqui, nós vamos falar sobre segurança jurídica quando o assunto é o seu bolso. Nós vamos falar sobre reforma tributária e tudo o que está vindo por aí. E para tratar desse assunto, eu tenho aqui dois convidados muitíssimo especiais, que são eles, Elton Pena de Carvalho e Olívia Peixoto Pereira. Antes de mostrar o rostinho deles aqui, deixa eu ler o currículo, tá? O Elton, ele é graduado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, ele é especialista em Direito Tributário pela IBET, tem MBA voltado ao Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é mestre na administração de empresas pela Universidade Federal de Uberlândia também e conta com mais de 15 anos de experiência em direito tributário, planejamento sucessório e direito societário. E aqui ao meu outro lado está Olívia Peixoto Pereira, também graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em direito tributário pelo IBET, tem MBA em direito societário pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é professora também em Direito Tributário e tem essa especialidade há mais de 15 anos nas áreas societária, tributária e de planejamento sucessório. E aqui ao meu lado, o Elton, vou começar com Elton e Olívia. A minha primeira pergunta é a respeito desse cenário que nós estamos vivendo, dessa turbulência de dúvidas, que eu tenho certeza que chega a vocês todos os dias a respeito da reforma tributária. Então, para nós falarmos a respeito desse assunto, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Érica. Vamos falar um pouquinho a respeito da reforma tributária num contexto geral? Vamos começar com as damas, Elton? Claro, com certeza. Por favor, Olívia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, junto com o meu sócio, né, aqui no Saúde, queridos. E é um prazer poder falar desse assunto, né, que está tão em voga hoje em dia. No Brasil, eu não me lembro, né, dessa mudança tão grande em direito tributário. Então, realmente é uma reforma do direito tributário inteira, né, que vai mexer em vários tributos, contribuições, impostos, e vai estar muito pano para a manga, vai dar muita discussão, e é importantíssimo que o médico, né, ele tenha um conhecimento a respeito disso, porque apesar de ter um período de transição que só vai se efetivar de forma total a reforma tributária em 2033, tem muita coisa que você tem que fazer no meio do caminho aí para se preparar. E o que a gente já pode fazer agora nesse momento? Já dá para se preparar de alguma maneira? Vamos começar do início, Érica? Vamos falar um pouquinho dessa reforma para o médico? Como é que vai ser isso para as clínicas médicas? Pode ser? Pode ser. Então, com a reforma tributária foi criado 2 novos tributos, o CBS e a IBS. A CBS, ela está substituindo por inteiro o PIS e COFINS, que são 2 contribuições que sempre causou difíceis de serem implementadas, porque elas são não cumulativas, então você tem crédito, você tem débito, e em muitos casos ela foi para o Poder Judiciário para ser discutida, né? Então, é um tributo que é difícil de ser aplicado, né? Então, PIS e COFINS vai embora e ao lugar dele vai chegar a CBS. E o IBS vai substituir lá ao final o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que incide nos serviços médicos de clínicas médicas, e o ICMS, também lá em 2033, né? Então vão haver grandes substituições aí de tributos. Mas vai ter um período de transição para que esses contribuintes se adaptem, né, a esses tributos. E o que o médico tem a ver com isso? Então, o médico, pessoa física, por exemplo, que não tem a sua pessoa jurídica, não tem empresa, sempre pagou ISS e o imposto de renda, por exemplo, vai passar a pagar o IBS e CBS. Então, tributos novos que antes não incidiam na atividade médica quando prestada pelo profissional liberal que não tinha pessoa jurídica, vai começar a incidir. Então, olha que novidade, né? E também vai incidir na pessoa jurídica, né? Então, aqui não é um tributo, não são tributos que vão incidir a depender se a atividade é feita na pessoa física ou na pessoa jurídica, não. Tem que ser contribuinte, né? E, basicamente, todo médico vai ser contribuinte. Só não vai ser contribuinte do IBS e CBS aquele médico, pessoa física, que faturar menos do que 50% do teto do MEI,
que são R$81 mil. Esse não está enquadrado obrigatoriamente no IBS-CBS, mas ele pode optar por enquadrar-se, né? Então, basicamente, essa novidade aí tá para todo mundo da área. Exatamente. Quando você fala a respeito da reforma se efetivar daqui a algum tempo, que é em 2033 ainda, tem alguns profissionais que falam assim, nossa, eu não vou me preocupar tanto agora, porque afinal de contas a mudança nós temos uma transição, mas o final das contas mesmo vai ser daqui a algum tempo. Então eu não vou me preocupar com isso, não vou me antecipar com nada, eu vou deixar e ver como é que vai ser o ano que vem. Você acha que essa é de fato uma medida inteligente ou não? E por quê? A gente fala muito lá no escritório que quem planeja, prospera. E por quê? Porque é importante a gente estar à frente dessas mudanças para a gente se planejar adequadamente, né? Então, a transição é longa, mas ela já inicia o ano que vem. Então, em 2026, já começa a cobrar o IBS e CBS, que são esses tributos novos. Primeiro é com uma alíquota teste de 1%, 0,9% para CBS, 0,1% para IBS. Em 2027 e 2028, o PIS e COFINS já vai embora. Então, a CBS já substitui o PIS e COFINS com uma alíquota maior, de 9,2%. E essa alíquota, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque essa alíquota ainda não está pré-fixada, mas tem um burburinho de que o IBS e CBS juntos vai ter uma alíquota de 28%, CBS com 9,3% e IBS com 28,7%. 18,7%, desculpa. Então, o PIS e COFINS saindo já muda muito o cenário. E aí depois, a partir de 2029 até 2033, o IBS começa a aumentar 10% um ano, 20%, 30%, 40%. E aí tem a redução do ISS e do ICMS também de 90%, 80%, 70%, 60%. Em 2033, ICMS e ISS estão fora. E aí entra o IBS com força total. Exato. E nesse contexto que você me falou de que quem planeja prospera, esse é o momento, principalmente final de ano, já com uma reforma em vista, me parece ser o momento ainda mais adequado ainda para buscar ajuda e ter esse planejamento, né? Como é que você vê isso, Elton? Esse planejamento para agora, o momento que nós estamos, enfim. Planejamento é sempre muito importante, né? E planejamento tributário, mais importante ainda. Eu costumo dizer lá no escritório que o pior erro médico, né? O pior erro do médico é ele deixar passar essa questão do planejamento tributário para a clínica dele, que é fundamental. E, obviamente, existem diversas alternativas que ele pode utilizar e implementar, e são alternativas legais. Não é nada assim, porque quando se diz planejamento, né? Pensa-se assim, parece que está longe. Está longe, ou então são questões não tão legais, mas a legislação brasileira, ela traz alternativas legais de você, da clínica, do médico, pagar menos tributo. E, obviamente, fazer isso com segurança, adequadamente, com o apoio adequado, é fundamental. Por exemplo, tem um trabalho relevante que traz uma economia tributária bastante significativa, que é a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para serviços de promoção à saúde. Escuta-se muito dizer que a chamada equiparação hospitalar. Já queria te perguntar sobre isso, porque tem muito médico que fala assim, não, Érica, agora como é que vai ficar? Vai ter mudança? Devo fazer agora? Devo aproveitar esse momento? Conta mais, então, Elton. Isso, a reforma tributária, ela não mexe no IRPJ e na CSLL. Ou seja, então, mesmo com a reforma tributária, ainda vai ser aplicada a redução da base de cálculo, obviamente seguindo os requisitos legais, né? Sim. Para esses dois tributos. E é uma redução extremamente significativa. Para você ter uma noção, a redução ela corresponde a quase 74% desses dois tributos. Então, é uma economia para a clínica extremamente relevante. E legal. Obviamente, respeitados os requisitos que a legislação traz. Eu gosto de ressaltar isso porque no Brasil a gente sabe que o brasileiro ele sempre dá um jeito para cada coisa que existe, né? Mas, nesse caso da equiparação, tem muitos médicos que às vezes pensam que é algo inseguro juridicamente, que é jeitinho, que é sonegação. E não, tá? Isso é realmente estratégia tributária mesmo, não é isso, Elton? Sim, é estratégia tributária. E é bom tributária. A gente reforçar o que é, de fato, esse instituto. Isso.
A questão é o seguinte, então, como eu disse, fala-se muito em equiparação hospitalar. Mas por quê? Inicialmente, a legislação ela trouxe esse benefício para prestadores de serviços hospitalares. Só que em 2008, isso que eu estou falando não é novidade, não. Isso é antigo, Exatamente. tá? Mas apesar de ser antigo, ele ainda traz bastante discussão. E é porque nem todo mundo conhece, mesmo Não. sendo antigo o instituto, né? Justamente. Então, a legislação trouxe inicialmente essa questão para prestação de serviços hospitalares. Só que os contribuintes começaram a levar essa discussão para o Poder Judiciário, e em 2008 o STJ ele, traçou o panorama da forma como essa expressão prestação de serviço hospitalar tem que ser entendida. Então, o STJ ele disse, num recurso especial, lá em 2008, que a prestação de serviço hospitalar ela deve ser entendida como serviços que promovem a saúde. Ou seja, então não é só serviços similares ou semelhantes a serviços prestados dentro de hospital. Mas se é um serviço que promove a saúde, ele pode se enquadrar e receber esse benefício da redução da base de cálculo desses dois tributos. Isso que o Elton está falando até é bom a gente ressaltar, porque tem alguns requisitos. Não são todos os médicos que cumprem os requisitos para alcançar esse tipo de benefício fiscal. Inclusive, eu tive um professor que falava assim que se corta e sai sangue, a atividade desse médico é porque tem o benefício de equiparação. E acontece o seguinte, principalmente para os cirurgiões, às vezes ele tem a clínica dele que não tem ambiente cirúrgico ali, e ele vai para outro ambiente, ele vai para um hospital para fazer as suas cirurgias. Érica, mas eu não tenho ambiente cirúrgico e tudo mais, mas não importa, não é isso, Elton? Não. Fala um pouco mais sobre. É um critério que não é importante. O mais importante é ser uma prestação de serviço que promove a saúde. E depois de 2008, em 2009, essa legislação ela foi alterada. Então, ela trouxe algumas outras atividades que também podem se beneficiar dessa redução. Mas os dois critérios mais importantes que o médico tem que estar atento o atendimento das normas da Anvisa e ser uma sociedade empresária. Então, esses dois requisitos são os mais importantes para ele poder usufruir desse benefício. Exatamente. E aqui ele pode sim, ele pode sim utilizar ambiente de terceiro, tá? Não tem problema. E não precisa ser especificamente dentro de um hospital. Isso. Tá? E nesse contexto que você falou de equiparar o trabalho, é justamente isso que o Elton falou, é de você ter uma atividade que ela mais ou menos se assemelha, se equipara, por isso o nome equiparação hospitalar. Eu prefiro utilizar o termo de promover a saúde. Promover a saúde. Se ele promove a saúde, a chance dele conseguir utilizar esse benefício é extremamente relevante. Obviamente tem uma exceção, Érica. Esse benefício ele não é aplicado para receita oriunda de consulta médica. Então, aquela receita que for de consulta médica, ela não pode ser levada à tributação com essa redução da base de cálculo. Eu gosto de destacar isso, porque tem consultórios que, basicamente, o faturamento dele é praticamente todo de consulta. Inclusive o KNAI, né? Isso. Então, nesse sentido, esse benefício, ele realmente não é aplicável. Por isso que você precisa de ter alguém contigo para analisar suas condições, verificar se você atinge os critérios, porque há casos em que, é bom a gente até falar, que às vezes o médico não cumpre aqueles requisitos, mas todo o contexto de atividade dele possibilita que ele cumpra os requisitos e remaneje a sua estrutura para alcançar esse benefício, não é verdade? Isso é muito importante que você falou. Por isso que lá no escritório a gente costuma fazer um diagnóstico tributário. A gente não recomenda a utilização do benefício imediatamente. Sim. Então, é por meio do diagnóstico tributário que a gente consegue analisar e fazer a verificação de se aquela clínica utiliza, é passível, né? Ela pode utilizar o benefício ou não. E às vezes ela realmente não pode. Mas, adequando essa clínica a esses requisitos legais, ela pode vir a utilizar. E já identificamos casos também de que ela já poderia utilizar esse benefício há mais de 5 anos. E nesses casos, Érica, inclusive a gente consegue avaliar o trabalho, avaliar a prestação de serviço e recuperar aquele tributo que foi recolhido a maior nos últimos 5 anos. É importantíssimo. Que fôlego, hein? Pode ser que o
o médico tem uma poupança aí e não tá nem sabendo, né? Nem sabe, né? É uma surpresa boa também. Ah, e se chegando lá, vou avaliar os critérios, não cumpro os requisitos, não tenho direito a esse benefício. E aí, Olivia, tem alguma outra saída, alguma outra alternativa que eu possa verificar para saber se eu tenho direito ou não a algum tipo de redução? Nessa área também existe o ISS fixo, né? O que é o ISS fixo? Ele substitui o ISS incidente na operação normal, que, em regra, o ISS é uma alíquota que incide sobre os valores dos serviços prestados, sobre a nota fiscal, né? Uhum. E aqui em Uberlândia varia de 2% a 3%, algumas atividades até 4%, Elton. Sim. E aí o ISS fixo, ele permite com que você deixe de aplicar a alíquota sobre o faturamento, né, sobre a nota fiscal, e aplique uma alíquota fixa. Geralmente, ela varia de acordo com os profissionais que você Isso. possui na sua clínica, né? Então, quanto mais profissionais, e também dependendo da formação deles, maior é o valor. Mas, de longe, é muito mais barato para a clínica pagar o ISS fixo do que o ISS sobre o faturamento normal. E geralmente não, a legislação fala, o Elton pode falar com maior detalhe sobre isso, que o ISS fixo seria, no caso, para clínicas que não têm esse caráter empresarial. Então, se de um lado, por esse benefício da redução do IRPJ e CSLL que o Elton mencionou, você precisa ser uma clínica empresária, ter características empresárias, de outro lado, o ISS fixo é utilizado pelas clínicas que não têm essa característica empresária, né? Sim. Então, é uma faca de dois gumes, né? Se você não usufrui de um benefício, você pode tentar buscar esse outro benefício do ISS fixo, que reduz em muito a carga tributária da clínica. Bem observado. Os dois mundos juntos? É difícil, é mais difícil. É difícil. Porque no primeiro benefício, na redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a legislação traz que um dos requisitos é a clínica ser uma sociedade empresária. Uhum. E a Receita Federal ela ainda faz uma ponderação bastante importante, que a gente costuma observar nos diagnósticos que nós fazemos. Não basta ser uma sociedade empresária de direito. Tem que ser uma sociedade empresária de direito e de fato também. Ela não pode só se trazer uma aparência de uma sociedade empresária. Ela tem que ser uma sociedade empresária de fato e de direito. Que é por isso que a gente bate sempre na tecla da importância e da relevância de se fazer o diagnóstico. Tá? Exatamente. Ao passo que o ISS fixo, a característica dele não é de uma sociedade empresária. Então, ele sendo uma... Aí ele sim se aplica principalmente para aquelas clínicas e para aqueles médicos, né, que prestam mais consulta, que não tem uma equipe, uma clínica grande, formada, com diversos médicos, uma estrutura robusta de atendimento. Então, para aquele médico que faz consultas médicas ou não tem esse caráter da empresarialidade, o ISS fixo ele se aplica sim. E vocês poderiam citar para a gente, trazer algum caso, obviamente sem citar nomes nem nada, de algum caso real que possa retratar essa economia? Um caso que vocês tenham trabalhado? Eu imagino que são muitos, Diversos. né? Mas Deixa traz eu algum contar o caso pra Érica. gente. Eu não vou contar o caso, eu vou contar a consequência, o pagamento. Que um cliente nosso que a gente gosta demais, ele não tinha, né, esse benefício. E aí, por meio do escritório, a gente implementou esse benefício para ele e teve uma redução extraordinária, legal, né? Uhum. Ele economizou, acho que foi 74% da carga tributária dele. Você imagina, da noite para o dia, do mês para o outro, você reduzir 74% de custo, né, de imposto de renda e CSLL, e o faturamento dele era altíssimo, então ele pagava muita carga tributária, né? Uhum. E aí, a gente convencionou, né, parte dos honorários em êxito, e aí ele ligou para falar que havia pagado os honorários de êxito. E ele ligou pro Elton, ele falou com o Elton, eu consegui escutar a voz dele do outro lado. Eu não estava no telefone e consegui escutar a voz dele gritando, alegre, satisfeito. E o Elton assim, mas por que, doutor, você está tão alegre, satisfeito? Eu estou satisfeito demais, porque eu estou pagando vocês, mas estou pagando feliz. Porque a parte que eu estou pagando para vocês é muito insignificante, é muito menor do que o ganho que eu estou tendo, né? Então, assim, pagando no horário de êxito feliz, você já viu isso? Exato. Olha só que coisa boa. E o que é muito bacana, isso é muito bacana.
é um valor que ele pode investir na clínica. Exatamente. Então, assim, ele pode melhorar os aparelhos que ele utiliza, a infraestrutura, porque, né, E neste é um caso ele valor falou isso. relevante. Ele estava super satisfeito, porque ele falou que com isso, com essa redução, ele iria comprar um equipamento que há muito ele queria comprar, mas estava sem coragem, porque ele era um equipamento muito Muito alto. caro, né? Como essa economia Equipamento veio de médico, forma né? surpresa, que ele não estava esperando, então ele ia... E é justamente isso o objetivo do benefício. Uhum. Melhorar a saúde. É reduzir o custo da saúde, né? Sim. Para que a saúde seja proporcionada de uma forma melhor e mais barata, e com isso chegue a mais pessoas. É isso que a Exato. gente falou, que eu falei, que eu comentei no início, né? Promoção à saúde. Promoção à saúde. Então, é um dinheiro que, ao invés dele pagar tributo, ele investe na clínica. Então, ele consegue, eventualmente, reduzir o custo dos exames que ele faz na clínica. Então, se ele reduz, ele consegue atender mais clientes. Se ele atende mais cliente e com um custo menor, ele consegue desafogar o Sistema Único de Saúde. Então, Essa é a ideia. todos ganham, né? Sim. Todos ganham. O que eu vejo que é a tradução perfeita disso que vocês me falaram agora foi exatamente a máxima que você me trouxe. Quem planeja, prospera. Exatamente. Porque esse tipo de fôlego que uma estratégia dessa traz, ele pode investir da maneira que ele quiser dentro da Sim. clínica. Ou até, se não for para reinvestir na clínica, talvez distribuir melhores lucros, se for o caso. Para ele mesmo. Para ele com mesmo, certeza. exatamente. Investir nele. E eu investi nele. E a questão é também, muitos perguntam, né, Érica, qual que é a minha estratégia melhor? Eu sei que é muito particular, depende de cada caso, mas eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso. É melhor eu pegar esse benefício e investir aqui em compensação, ou eu tirar para ter o crédito depois? Nossa. Qual que é? Cada caso é um caso. É bom a gente falar sobre Por isso. isso que a gente bate nessa tecla do diagnóstico. E cada cliente é um cliente. Cada cliente é um cliente e cada decisão dele tem uma consequência. Então, por exemplo, se ele faz a compensação, é possível ele fazer essa compensação de imediato. Ou seja, ao invés dele pagar o tributo naquele trimestre, ele compensa com o crédito que ele tem de recolhimentos indevidos anteriormente. Uhum. Mas qual que é a consequência? Ele deixou de pagar tributo. Vamos pensar na hipótese de que a Receita glose esse valor. Se a Receita glosa essa compensação que ele fez, no futuro ela tem um prazo de 5 anos para poder fiscalizá-lo e cobrar, eventualmente, essa diferença acrescido de multa e juros. Então, é uma consequência se ele opta pela compensação. Uhum. Por outro lado, se ele faz o pedido de restituição, a Receita Federal ela faz uma análise prévia e verifica se ele atende ou não os requisitos. Lembrando também que ela tem um prazo de 5 anos para poder analisar esses pedidos de restituição. Só que ela vai devolver esse dinheiro quando ela fizer uma análise prévia, ou seja, então tudo indica que ele realmente vai ter aquele direito àquela restituição. Então a Receita Federal ela faz o pagamento na conta corrente do contribuinte, o que é bastante satisfatório e traz uma maior segurança. E foi justamente o que aconteceu com esse cliente que vocês falaram, Exatamente. né? Esse é o motivo dessa felicidade Sim. toda. E eventualmente também, depende do caso, né? Uhum. Eventualmente a gente pode até, inclusive, recomendar ação judicial. Aí se no diagnóstico a gente verifica que o ideal é a distribuição de ação judicial, a gente pede a declaração para o juiz do direito do contribuinte de fazer essa compensação. Uhum. Aí ele também, no final do processo, quando transita em julgado a decisão favorável, ele habilita aquele crédito na Receita Federal e depois de feita a habilitação ele pode fazer a compensação. Eu gosto. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas eu gosto não também. Não é um trabalho que você consegue replicar para todo Pra mundo. todos, né? Não. Então cada clínica tem uma característica, tem uma característica principal que vai nos recomendar o melhor caminho. A gente fala muito, Érica, que lá no escritório a gente presta um serviço de alfaiate, né? É verdade. Porque a gente tem que fazer o alfaiate, ele faz aquele terno, né? Com a exata medida do braço, do colarinho, da cintura, né? E o planejamento tributário, o trabalho tributário, societário, sucessório, ele tem que ser feito dessa forma. Com profissionais com conhecimento, com técnico, com expertise, com tempo, né? Com experiência, né? Para poder oferecer o melhor para o cliente, obviamente com zero risco ou muito poucos riscos, né? Então, é um trabalho realmente muito personalizado, feito à medida. Quando
Quando a gente fala em feito à medida, é por isso que cai tão bem, né? É por isso que Exatamente. cai realmente Sim. tão bem. Feito É. especificamente para aquele caso, para aquela Exato. clínica. É Eu gosto de assim. ressaltar essa hipótese que o Elton falou a respeito da segurança jurídica com relação à ação judicial, porque alguns empresários ainda enfrentam o dilema de eu vou acreditar no meu advogado ou no meu contador? Uhum. Para que lado eu vou? E eu gosto de desmistificar isso porque o nosso trabalho, para ele ser muito bem feito e muito bem alinhavado com essa linha de alfaiate, é um trabalho conjunto. Sim. Com certeza. É um trabalho do contador com o advogado, porque o contador, às vezes a gente comenta entre nós, advogados, ele tem um trabalho belíssimo, ele conhece ali de coisas, mas às vezes por uma limitação que não é dele, não é do profissional, é às vezes do sistema mesmo, é coisa da receita, Uhum. ele fica limitado até um certo lugar. Uhum. E nós, enquanto profissionais, como advogados, a gente consegue avançar um pouco mais. Uhum. Então, lembrando, não é uma questão de embate, não é De uma, forma é bom a alguma. gente ressaltar isso aqui. O nosso trabalho é sempre muito conjunto, muito bem alinhado. Uhum. E o contador, ele chega a um lugar justamente porque não é uma limitação dele, é uma limitação do sistema. E o contador vai a lugares que o advogado não vai por ausência de formação jurídica mesmo. E questões muito específicas de obrigações, acessórios, que o contador está ali no dia a dia e tem uma experiência muito maior do que o advogado. Exato. Né? Eu falo outra coisa que é cada macaco no seu galho, não é isso? Exatamente. Então, cada um prestando aquilo que faz melhor. Mas com certeza, um trabalho do advogado em conjunto com o contador, você tem um trabalho muito melhor do que o advogado fazendo sozinho e que o contador fazendo sozinho. Mais Com- robusto, mais certeza. técnico. Mais seguro. Principalmente em relação a cálculos, o cálculo do indébito tributário. Uhum. Faz toda a diferença. E é um trabalho em equipe, né? É um trabalho Geralmente, a gente, nos nossos trabalhos, sempre tem contadores envolvidos, que são profissionais, obviamente, que já acompanham a gente há algum tempo. E aí, obviamente, que também viram amigos, né? Exato. Então, são pessoas muito boas pra gente ter junto com a gente, pra gente oferecer o melhor planejamento tributário, societário, sucessório para o cliente. E o objetivo é esse, é entregar o melhor trabalho pro médico. Não Independentemente de onde que ele tá vindo, né? Sim. Exato, porque é a união das forças que faz Sim. a coisa acontecer Com realmente, certeza. né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sou entusiasta desse assunto, desse planejamento, até porque também eles têm o receio de, será que eu não estou fazendo nada errado? Uhum. Será que investir numa tese dessa, depois a receita não vai bater na minha porta Uhum. e me cobrar tudo que eu não paguei? Então, Por isso tem que ser feito O com diagnóstico. profissionais, primeiro o diagnóstico, exatamente. que vai avaliar tudo isso, e com profissionais já experientes, né, Érica? Sim. A gente percebe, às vezes, por conta das teses que vão saindo, Olivia. Uhum. O que você percebe disso? A gente se olhou aqui, a gente já entendeu. O que aconteceu? O trabalho tributário, né, com grandes teses, a tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, rendeu muitos valores, e aí muitos advogados foram aprender naquele momento o direito tributário para poder fazer um extra, né? Porque realmente foi uma tese vitoriosa para o contribuinte e realmente rendeu bons honorários, né? Só que aí muita gente que não tinha experiência, que não tinha formação adequada tributária, começou a se aventurar. E a gente começou a ver muitos profissionais que começaram a militar no direito tributário sem tanta experiência e sem tanta formação, né? E aí é ruim, porque acaba que oferecendo planejamentos tributários muito próximo, que eu não sei se eu posso falar nem de planejamento tributário, que é mais um ilícito tributário do que um planejamento tributário, porque o planejamento tributário deve ser lícito, né? E aí acaba que a Receita, né, olha isso com maus olhos e começou a ter muitas fiscalizações, muitas recuperações de crédito indevidas, né, muito além do que aquilo que a Receita entende ser devido e o Poder Judiciário também, né? Mas agora, com a reforma tributária, como deu uma chacoalhada no sistema inteiro por completo, eu acho difícil agora as pessoas se aventurarem sem se aprofundar. Então, realmente, agora, eu acho que o Seco voltou a fechar um pouquinho e vai fazer aquela seleção natural, como já dizia Darwin, né? Que ele nos ensinou. Então, acho que agora vai ter uma seleção natural aí e realmente profissionais que estudaram uma vida, né? Que se prepararam, vão ficar. E eu acho que esses que se aventuraram com o objetivo de ter uma receita melhor, eu acho que esses vão ficar para trás.
né? Uhum. Mas, e aí, cabe ao cliente, né, tentar conversar com um, conversar com outro, para tentar escolher esse profissional com mais experiência, né, e com mais formação técnica. Exatamente, com mais bagagens, saber exatamente o que ele vai colocar ali para esse médico de planejamento e de futuro, né? De linha de futuro Sim. e de perspectiva. É. Ótimo. E, Érica, você também falou no início, né, que outro planejamento pode ter para as clínicas médicas. Existe um planejamento que é algo dado pela lei. E eu falo assim, gente, se a lei está dando, por que não usufruir disso, né? E as pessoas esquecem isso do dia a dia, que é você analisar o melhor regime tributário para sua clínica médica, né? Então, hoje, a gente tem à disposição o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? E isso das pessoas jurídicas. E é importantíssimo, todo ano, o médico tem, junto com o seu contador, todo ano fazer análise, porque os números mudam. A receita do faturamento muda, a despesa muda, a margem de lucro muda, os funcionários mudam, sua folha de muda. pagamento, é verdade. Então, todo ano é uma recomendação que a gente faz. Parece bobagem, mas isso pode trazer uma economia absurda, né? E lembrando que esse planejamento que vocês falaram aí, que você e o Elton falaram, você tem que estar no lucro presumido, né? Então já é verdade. mais Mais o motivo critério, de né? um critério de ir para o lucro presumido. Mas às vezes, dependendo da quantidade de despesa que a sua clínica tem, às vezes você está no início de formação da clínica, você está com muita despesa, muita compra de equipamento, enfim, investindo. Pode ser que valha a pena ir naquele exercício ficar no lucro real. E a cada ano você pode fazer essa escolha, né? Obviamente, se você faz a escolha num exercício fiscal, essa escolha tem que permanecer até o final do exercício, salvo algumas poucas exceções. Mas, em regra, você tem que permanecer no ano inteiro. Mas, no ano que vem, vendo que mudou, ou não foi legal aquele regime que eu escolhi, então, ano que vem a gente vai mudar. E sentar com o contador, pedir, porque pensa o seguinte, o contador, sei lá, tem 300 clientes, 400 clientes, 500 clientes, pode ser, não estou falando que não vai fazer, mas pode ser que ele não tenha esse tempo de sentar cliente com cliente e falar, vamos olhar os seus números para a gente poder ver se você está no regime correto. E aí o advogado também entra para fazer essa análise conjunta com o contador, que pode gerar uma economia muito grande, viu? Pois é. E esse momento agora de final de ano, que já é a escolha do novo regime para o próximo ano, me parece um ideal. Isso. Até É porque isso. nós já estamos com vista de uma reforma chegando, Sim. o final do ano se aproximando, e enquanto as pessoas estão, deixa, eu vou ver isso depois, na verdade se torna o momento mais oportuno para ela Exatamente, é ter o uma momento grande certo. economia depois. Com certeza. E é muito importante você ficar atento a essas alterações, né? Seja alteração de legislação ou de mudança de entendimento jurisprudencial. A gente falando do ISS fixo, né? O mês passado, agora em outubro, foi julgado o tema repetitivo 1323 no STJ. E ele trouxe a informação de que é possível, sim, a utilização do ISS fixo por sociedades limitadas. Então, tinha-se a jurisprudência não era empresárias, né? Por ser limitada, né? Mas se ela não tiver essa estrutura empresarial, essa cara de empresa, ela realmente pode utilizar. E pode utilizar o ISS, pode pagar o ISS por meio do ISS fixo, né? Então, é um julgado extremamente importante, extremamente Mais uma relevante. possibilidade, né? Sim, e ele ele te norteia, ele vai trazer as balizas para você verificar se aquela sociedade é possível utilizar o ISS fixo ou não. Então, e é um julgado que foi julgado agora, salvo engano, dia 10 de outubro do mês passado. Então, acabou deve ter sido publicado, sei lá, 2 semanas atrás. Olha só, quem está bem assessorado já sabe, né? Tem que estar bem atualizado. Exatamente. E fechando esse assunto a respeito de planejamento tributário, mas que, na verdade, de alguma maneira se conecta, eu quero falar do assunto de que nós estamos aí bem no forno a respeito da tributação dos dividendos. A gente sabe que é uma estratégia de colocar o prolabore menor e estender isso em distribuição de lucros para cada um dos sócios. E veio essa proposta agora de tributar aqueles dividendos que ultrapassassem R$50 mil. E estando aqui com os especialistas, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Como é que vai ficar toda a estratégia agora a respeito de mais uma nova tributação para esses empresários? Sim, é uma reviravolta mesmo, porque há um bom tempo já a distribuição de dividendos no Brasil é isenta de imposto de renda, né? E assim, os empresários têm se estruturado para que
essas distribuições não incidam tributos extras, né? Além da atividade já que incidiu os tributos na atividade empresária. E aí, isso muda tudo mesmo. Muda tudo porque agora com a tributação dos dividendos, né, eu acredito que vai ter um movimento no mercado de rearranjo. Ou seja, se antes as pessoas distribuíam as suas reservas de lucros, né, de forma tranquila, hoje em dia, né, se for aprovado, porque ainda não é aprovado, é só um projeto de lei, mas acredito que essa semana pode ser que seja aprovado. Né? Eu acho que é entre hoje e amanhã. Então, eu não sei que dia que vai ao ar esse podcast. Hoje é dia 4 de novembro. Então, mas tá aí para ser quando aprovado. Ele for ao ar, tudo indica que a gente já vai ter essa informação. E aí resta saber, distribui ou não distribui, né? Então, às vezes, pode ter um movimento contrário, que ao invés de distribuir, por exemplo, lucro para a pessoa física comprar o seu imóvel, pode ser que as reservas fiquem concentradas nas pessoas jurídicas e a pessoa jurídica compre esse imóvel. Mas ele tem que ficar muito atento, porque você vai confundir, né? Misturar patrimônio imobiliário com a atividade empresária que pode ser que tenha um risco, né, natural da própria atividade trabalhista, civil, de responsabilidade médica ou qualquer outro, né? Então, com essa legislação, tem que se planejar, tem que se pensar com tempo, com prazo, né, para saber a melhor forma que a gente pode passar por ela, né? Com esse contexto, Elton, você acha que holding ainda é uma boa? Sim, holding tá no topo, né? Eu queria trazer esse assunto justamente pra gente falar sobre. Muito bem trazido, porque com a reforma inteira, e com isso, muitas pessoas falaram assim, muitos profissionais da área, acabou a holding, Exato. A holding não vai existir mais, não tem por que ter holding, mas com critério, obviamente, né? Pensando-se num planejamento lícito e eficaz, né? Não é só, não vale mais a pena abrir holding, não vou abrir, ou é melhor deixar do jeito que está. Então, cada caso é um caso e cada caso tem que ser avaliado de forma bastante criteriosa, mas a holding ainda é uma solução, sim. É porque, Érica, também com esse PL, né, com essa reforma da renda, vai ter a tributação do imposto de renda pessoa física mínimo. Então, é um adicional para quem ganha acima de R$600 mil no ano, vai tributar, além daquelas alíquotas que as pessoas já estavam acostumadas, que é até 27,5% do imposto de renda pessoa física, lembra? Vai ter uma alíquota de 0 a 10%. E para quem ganha, fatura, né, tem uma receita bruta anual de mais de 1.200.000, vai ter uma incidência de uma alíquota de 10%, né? Então, tributando, a tentativa de tributar as altas rendas e tentar trazer, na verdade, é um fundamento para conseguir, né, o governo conseguir essa justificativa que ele usou para ter isenção da renda até R$5 mil no mês. Então, para conseguir essa isenção até R$5 mil no mês, a contrapartida, a justificativa do governo foi tributar as altas rendas, que a gente sabe que já é uma vontade aí antiga de alguns governos, né, de querer tributar a alta renda. Então, nesse contexto, a holding, ela vai funcionar muito bem, né, porque essa tributação extra só vai acontecer quando a pessoa jurídica distribuir esses valores para a pessoa física. Então, a princípio, vamos ver como é que vai sair essa lei. A gente não pode falar de projeto de lei porque pode ser alterado, modificado e via outro texto. Mas, a princípio, o texto se você distribui dinheiro, recurso de uma PJ para outra PJ, não tem essa tributação. Mas a distribuição da PJ para a pessoa física, aí teria a distribuição. Então, a holding vai ser usada muito para, eventualmente, fazer ali. Então, se esse mês passou de R$50 mil, e aí que acontece o detalhe, acima de R$50 mil a distribuição, já tem a retenção na fonte de 10%. Claro que depois você faz o ajuste no exercício seguinte, e aí se você pagou a mais, você tem alguns mecanismos de devolução e de ajuste, enfim, que é complexo, tá? Isso não vai ser simples na legislação, não tá simples, tem que ficar de olho sempre, mas vai ter alguns ajustes, mas você tem a retenção aí, né? Então, você pode ter um impacto de fluxo de caixa, obviamente, né? E que isso, às vezes, é muito ruim para a clínica médica que trabalha ali com, né? O fluxo de caixa é importante para essas atividades. E aí, o fato de você ter a holding, pode ser que se um mês você teve 60 mil, mas sabe que no mês seguinte você vai distribuir só 40, né? Então, distribui lá 49 para fugir aí desse adicional de 10%, né? Isso a gente entende que é lícito, né? Porque você vai manter a reserva daquele recurso ali e vai distribuir quando quiser,
né? Uhum. E outra coisa muito importante é que apesar se for aprovado, de ela passar a exigir, de incidir essa tributação extra nos dividendos a partir do ano de 2026, que a legislação está falando? As reservas também serão impactadas. Então, as reservas de lucros, até o presente Isso é momento, importante, Nossa! se verdade. você não tratar elas até 31 de dezembro de 2025, se a lei for aprovada dessa forma, você também vai tributá-las quando você distribuir. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que fazer essa autorização, tá? Atas, né? Documentar. Vamos fazer um destaque aqui. Isso é Sim, importante, destaque-se. isso é muito importante. Destaque-se. Importantíssimo. Repita, Olivia. Então, agora, neste ano, até 31 de dezembro, se a legislação for aprovada como tá, de 25, você já tem que definir, informar que você vai distribuir esse recurso para que essas reservas até 31 de dezembro de 2025 sejam isentas de imposto de renda. Mas tem um detalhe, a legislação permitiu isso, mas falou o seguinte, olha, você vai ter essa isenção ainda desde que você pague essa decisão de distribuir até 2028. Então, o pagamento tem que ser até 28. Então, se você tem reserva de lucro, mas não tem caixa, por que não tem caixa? Porque tá lá imobilizado, você comprou um prédio novo, você comprou equipamentos, né? Então, você não tem caixa disponível, nem banco, nem dinheiro, espécie, né? Sim. Então, tá em outros ativos a sua reserva de lucro, vamos dizer assim. Então, você não tem dinheiro para distribuir agora, então você faz essa ata, você faz esse planejamento, né? Para que você planeje essa distribuição sem essa tributação extra até 2028, quando você tiver caixa e recurso para fazer isso. Sou médico, acabei de construir a minha clínica, centro cirúrgico. Esse ano realmente eu não tenho caixa. Uhum. E aí, o que eu faço então? Vamos deixar bem claro para esse exemplo. Não tenho caixa hoje, o que eu tenho que fazer até 2025? Ainda nesse ano. Você tem que fazer uma ata, né? Uma ata dizendo que você está decidindo distribuir, realizar essa distribuição de dividendo, tá? Ainda que o pagamento seja feito até 2028. E até lá não tem incidência. Até registrar lá não... na junta comercial, né? Registrar nos seus livros comerciais para que isso esteja, que fique certinho e que não seja contestado pela Receita Federal. Então, se eu fizer a ata, com os devidos registros, obviamente, eu não tenho incidência. Exatamente. Mas se eu deixar de fazer... Aí, ainda que sejam lucros advindos de períodos e anos anteriores, antes da legislação estar vigente, vai incidir o imposto de renda nessa distribuição, sendo retido na fonte 10%, tudo que for distribuído acima de R$50 mil. Isso aqui é ouro, viu? Isso dica aqui de é ouro. Dica de ouro agora no final. Quer comentar algo sobre isso, Elton? Não, suficiente. Maravilha. Gente, já caminhando para o final, agora que nós falamos sobre planejamento tributário, sobre essas estratégias de ter mais fluxo de caixa, ter um planejamento realmente estratégico. Sim. E nessa ideia de um trabalho de alfaiate, sobre medida, de quem planeja, prospera. Exato. Eu gostaria que cada um de vocês tivesse uma mensagem final para esses médicos que buscam ter um negócio sólido, que visa proteger o patrimônio, a lucratividade e, obviamente, a sua atividade empresarial. Começamos pelas damas. De novo? Obrigada. Então, queridos, ficar atento, né? Ficar atento que, claro, que a gente sabe que o dia a dia é corrido, que vocês têm 1001 coisas para fazer, né? O próprio serviço médico que vocês estão prestando. Ficar atento da importância de estar junto do contador, ter um advogado ao seu lado ali, para que você tire as dúvidas, para que você chame nesses momentos para te ajudar a organizar com você essa parte financeira, né? E sempre planejando. A própria legislação, como a gente disse, tem esses recursos, tem essas ferramentas que são os regimes tributários. Todo ano é possível a gente começar do zero e trazer uma economia tributária. Então, ficar atento, planejar, principalmente tendo em vista tantas mudanças, procurar esse profissional seu aí de confiança, para que possa dar boas orientações, ou o contador também, para que passe por esse momento que não vai ser fácil, é um momento de muitas mudanças, né, turbulento, mas que passe da melhor forma possível, porque eu vou falar isso, eu vou trazer outro assunto que a gente não falou, vai ter um tal do split payment, que o tributo vai ser exigido no momento que o seu recurso cair. Olha que loucura. Então, isso pode afetar no fluxo de caixa de forma muito séria. Então, se preparar antes é muito importante para isso.
para receber essas mudanças com segurança e ter condição de fazer essas mudanças, de passar por essas mudanças da melhor forma possível, principalmente pensando não só na tributação, mas no fluxo de caixa. Coisa que eu acho bastante importante que a gente não falou. É importantíssimo não só olhar para a parte tributária, mas também olhar para a parte societária. Então, assim, verificar como que está o contrato social, se está um contrato social adequado, robusto, que reflete a realidade da clínica, e também não deixar de fazer o acordo de sócio-cotista. Então, assim, enfrentar. Obviamente, o ideal é você fazer esse acordo de sócio-cotista no início, né, da sociedade. Mas, se não foi feito, reúna com seus sócios, tente chegar num denominador comum e fazer um acordo de sócios. Porque o que a gente verifica também, pela nossa experiência, o momento ideal é fazer no início. Mas quando as coisas vão bem, toda relação, né? Isso, como toda relação, a sociedade também pode acabar, né? Uhum. Então, já está previsto as regras de dissolução ou de venda, em caso de morte também. Tem muito empresário que acha que não vai passar por sucessão. É importante. Então, não deixar de olhar também para a parte societária. E esse é o melhor momento para tudo isso, né? Agora, final de ano, visando já a reforma. Com O certeza. momento Começar é o esse. ano já com a casa em ordem. Exatamente. Agradeço muito a presença de vocês aqui, as orientações riquíssimas. Já acabou? Já acabamos. Foi Olha, ótimo. se a gente for conversar a respeito de detalhes, Horas e horas. Vamos fazer um brinde? Claro. Com certeza. Saúde! Saúde. Queridos. Obrigada, Érica, viu? Eu que A gente está à agradeço. disposição para a gente poder trocar mais ideias aí. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Com